Olá, tudo bem? Estamos aqui com um 7 por 1 mais do que especial. Hoje a gente resolveu subverter tudo, jogamos para cima todas as folhas com pauta. Estamos reunindo dois profissionais incríveis do nosso mercado de comunicação brasileiro. Um com uma presença muito forte aqui na região do ABC, o outro com uma visão global, estadual, mundial, universal. Mas os dois realmente falam sobre tudo sobre comunicação e a gente vai trazer um papo muito gostoso para falar um pouco sobre comunicação, sobre os desafios que a gente tem hoje em dia, sobre mídias, os novos formatos de mídia, os novos formatos de consumo de mídia. Vamos falar um pouco sobre streaming, vamos falar sobre nichos, sobre omnichannel, sobre esses recortes da sociedade e como eles são atendidos através da comunicação. E essas diferenças incríveis que a gente tem no universo das mídias, principalmente quando a gente mistura o on com o off, ou só um ou só outro. Nós estamos aqui com Luciano Bonetti, Fala, Gilzão, tudo bem? com Quito Manzano. Obrigado pelo convite, Gil. Estamos aqui. Vamos embora. São sócios da Vesa TV, que está trazendo aí um negócio incrível, um novo projeto, um novo empreendimento quase, né? Na área de comunicação, se propondo a trazer uma coisa muito importante que é conteúdo. E o marketing de conteúdo é uma das coisas que eu mais gosto, porque acho que é uma coisa que eu sempre penso. Quem recebe marketing do conteúdo, cria dentro dele uma coisa incrível, que é gratidão. E a gratidão pode se transformar em consumo, pode se transformar em audiência, né? E pode se transformar em ela estar comprando aquilo que a gente está passando para ela e passando para frente. Vocês concordam comigo? Sim. Perfeito. Eu acho que o caminho é esse mesmo. A pessoa ela se sente, como você disse, gratificada, né? Então, e aí tem a contrapartida, tem a volta. Então, você consegue oferecer coisas bacanas para ela. E você comentou sobre o sócio da Vesa TV, contra tudo e contra todos, né? Porque muito difícil você empreender e construir um canal de TV de uma forma como a gente ousou em construir, com todo mundo falando, vai ser difícil, não vai dar certo, é muito complicado, mas a gente resolveu... Levou um ano, mas saiu do papel. Foi um pouco mais de um ano, mas a gente resolveu contrariar todas as expectativas que os outros criaram, porque a gente sabia que ia dar certo. E aí é muito interessante porque eu vi alguns posts que vocês mandaram que assim, é gostoso a vingancinha, né? Dona Dani. Vocês falaram que não ia dar certo, mas deu. É muito legal. Mas eu queria até perguntar para vocês, porque assim, o mundo do marketing sempre teve aquela questão do mercado local, regional e global, né? Ou seja, todas as marcas têm uma maneira de se comunicar com o seu público na sua cidade, no seu estado. Regionalmente seria o país e, obviamente, globalmente seria ou por continentes ou o mundo inteiro. Quando a gente fala de TV, a gente sempre tem muito essa impressão, né? Porque você pega esses grandes canais de TV internacional, eles têm lá global, regional, local. Nós aqui no Brasil temos muito TVs locais que ganham a regionalidade do Brasil e algumas até arriscam lá fora. Quando vocês pensaram a TV, o que norteou vocês a respeito disso? É um pensamento mais amplo, mais sistêmico, de trazer coisas de várias situações para trazer para a TV? Ou ela começa pensando talvez num universo mais próximo, mais comunitário? Como é que vocês pensam isso? Vai lá, Boná. Quando a gente pensou a TV, quando eu levei até o projeto para o Quito, a minha ideia era fazer uma TV que tivesse principalmente um nicho de falar sobre negócios. A gente via muitos canais que falam sobre política, esporte, entretenimento, e a gente eu pelo menos via pouco conteúdo da nossa área. E aí quando eu falo da nossa área, obviamente estou falando de marketing, comunicação, live marketing, mas que falasse diretamente com o empreendedor. A gente tinha até ali um canal agora saindo do Sebrae, um canal que é o canal Empreender, alguns outros canais nessa área. E a minha ideia era ter um canal que falasse de negócios no sentido mais amplo da palavra. Porque a gente até fala muito sobre isso, né? Do pequeno, do médio e do grande. E aquela moça que é empreendedora, tem o seu salão de beleza, ela empreende, ela emprega, ela fez uma fachada, ela vende produto, ela faz comunicação na rede social. Ela é
ela faz parte de todo o business. E aonde ela poderia aparecer para, por exemplo, divulgar o seu negócio, ou até disso quando pode ser transformado numa franquia ou coisas do tipo. Então, a minha ideia com o canal era criar um canal que falasse sobre o mundo dos negócios, onde a gente pudesse ter uma programação que falasse de marketing, de comunicação, de empreendedorismo, de inovação, de RH, de tecnologia. E, obviamente, como o ABC.com tinha nascido no ABC, a gente tinha um potencial de conteúdo muito bacana de pessoas que formam a nossa comunidade aqui no ABC, mas a gente já vinha com um portal que 90% do conteúdo dele, 99% do conteúdo dele é nacional. Então a gente queria trazer um pouco isso dos bastidores, das campanhas, das histórias de sucesso dos empreendedores. E a gente levou um ano para montar um canal que hoje tem quase 45 programas na grade, dos mais diversos, em formatos diversos, para construir uma programação pensando nesse empreendedor, neste empresário ou na pessoa que atua como colaborador em empresas multissetoriais. Então, quando a gente pensou, eu não pensei ele necessariamente regionalmente, eu pensei ele em nicho em termos de conteúdo, e que isso pudesse abraçar qualquer região, e até porque o streaming ele não é só Brasil, ele é mundo, né? Até porque a gente tem outras regiões do país que têm similaridades com a região onde a ABC.com nasceu. Mas a minha ideia sempre foi ter um canal de nicho do termo em pensamento do conteúdo e não do local onde a gente está. Uma coisa que aconteceu durante a pandemia, a gente sabe que principalmente na área de eventos, tudo que tinha de evento presencial virou evento remoto. Sim. Foi a grande época das lives. Uhum. E quando a gente começou a fazer live, a gente sabe que a gente só fez, desculpa o termo, merda, porque era muito ruim. Era um evento filmado. Exato. Até que se trouxe o conceito do broadcast. Ou seja, você tinha que fazer, na realidade, um programa de TV, com a mecânica de TV, com o roteiro de TV, com pessoas que tenham esse time de TV, para que esse evento fosse mais palatável, fosse mais gostoso. É legal que você está falando a respeito do mundo do negócio, porque tem muita coisa de negócio, mas tem muita coisa ruim, né? Muita Sim. coisa dura. Sim. Uma aula em formato... Ninguém tem muita paciência para isso hoje. Qual que é a preocupação de vocês em fazer com que esses conteúdos tenham uma construção de roteiro, de estética, que sejam mais facilmente perceptíveis ou assimilados por seu público-alvo? Eu prefiro até que o Bonetti responda, porque o Bonetti está dentro da operação, né? Eu estou mais um pouco afastado da operação, mas eu estou muito envolvido com a construção da plataforma Vesa TV, entendeu? Então, Bonetti, conta um pouquinho como você viu e como a gente está implantando isso, por favor, você me ajuda. Bom, primeiro de tudo, assim, a gente pensou, a nossa estratégia era ir para o streaming, porque o Brasil é o segundo país que mais consome streaming no mundo, e a nossa área, né, marketing e comunicação, é a área que mais consome streaming no Brasil. Ah, é? E são duas pesquisas que eu fui buscar para poder trazer isso. O que a gente quis fazer? Uma mescla. Então hoje, se você olhar a Vesa TV, você tem programas em formatos de programas de TV um pouco mais tradicionais, a gente tem podcasts, a gente tem mini podcasts, a gente tem dicas, tem pílulas, a gente tem webinars, aulas. Então a gente trouxe muito da linguagem da internet para dentro do canal. Então você tem um programa como o Marketing Now, que é mais tradicional, mas eu tenho um programa aqui na casa que está fazendo um baita sucesso, que é um mini podcast de 15 minutos, o que não fazer em vendas. Com dois caras malucos que entendem tudo de vendas e cada programa eles dão uma dica do que você não deve fazer em vendas. E é um sucesso, porque ele é um tiro curto, rápido, com uma linguagem diferente. Então a gente trouxe a linguagem da internet, a linguagem do digital, também com o pensamento, a nossa programação, por ser uma TV, é 24/7, então ela tem um line-up, inclusive o nosso software são softwares utilizados pelas emissoras de televisão que fazem o playout, mas a gente também tem o On Demand, que a gente chama do VOD, que é o Video On Demand, que está no YouTube, está em outras plataformas, então a gente mescla o 24/7 com On Demand, com a web, o streaming, né, o VOD, tanto que a gente até assina, né, no Vesa TV Enjoy the Journey, web, streaming e On Demand. É importante, desculpa te cortar, mas é importante lembrar também e ressaltar
que a gente está num momento de construção, né, do conteúdo, apesar de a gente já ter um volume enorme de programas, e a gente está super aberto a ouvir pessoas Sim. com propostas novas, entendeu? Particularmente, eu acho que a gente tem muita coisa para apresentar aqui, trazer, de gente que está fazendo coisa muito bacana no mercado, na internet, e que não tem a abrangência que o nosso canal pode oferecer. Então, Esse é um ponto importante. fica claro aqui o seguinte: se você tem um conteúdo que você acha interessante, que você acha que tem um programa, pode trazer pra gente. A gente faz uma avaliação e a gente pode, quem sabe, colocar no ar e virar um programa calendário, entendeu? É importante isso porque é o que movimenta a gente. A gente fica constantemente buscando os novos talentos da internet, Sim. né? Que são os criadores de conteúdo. Até no Instagram, tem gente que só tá fazendo vídeo no Instagram, mas que é bem legal. E acho que um outro ponto é que a gente também buscou novas formas de o anunciante estar presente. Não é só no break comercial ou só no merchan, ou só com o QR Code na tela. A gente tem hoje a possibilidade de colocar ali no meio da programação, no meio do próprio programa. A gente tem possibilidade de colocar na assinatura dos créditos finais. A gente faz um cross com o digital. Então, o que a gente tenta trazer de entrega para o anunciante, ele é muito mais amplo do que simplesmente um formato de TV. Com um detalhe importante, que no streaming a gente tem dados, né? Que isso é um ponto para o anunciante muito importante, que muitas vezes alguns canais que estão apenas no cabo não têm pela dificuldade de obter esses dados de audiência. Né? A questão do ROI, todo mundo fala, precisa ter ROI. E ninguém sabia como fazer isso até um tempo atrás, né? Hoje a gente tem condições de fazer isso tranquilamente. Eu te falo quantas pessoas acessaram, quanto tempo, cidade, local, tudo. A gente tem um programa muito interessante, né? Falar um pouquinho do Rodrigo Perigo, que não tem, a cara dele não tem nada a ver com um podcast, por exemplo, entendeu? E tá dentro da nossa programação, que é um programa de humor muito bacana, que acho que é uma das nossas maiores audiências, e tá acontecendo super bem. Então, por isso que eu digo, se você tem uma ideia, tem um projeto, quer fazer alguma coisa que tenha pertinência com o nosso canal, que tenha a ver com negócios, pode trazer o projeto que a gente está dentro. Tem um outro, só para dar um outro exemplo, a gente tem um outro programa também que faz muito sucesso, que é o Carona Financeira. Por que Carona Financeira? Porque a Lupa Barros, que é uma educadora financeira, ela começou a dar dicas de finanças de dentro do carro dela no YouTube. E hoje ela convida pessoas que entram dentro do carro, ela fica andando com o carro, dando dicas financeiras e sabendo sobre a vida da pessoa de dentro do carro. Então, quer dizer, é uma coisa totalmente diferente, tem essa linguagem muito mais dinâmica da pegada da internet que veio para a televisão. Então, a gente não é engessado no formato televisão. O que a gente quer levar são conteúdos dinâmicos, diferentes, para que a galera possa curtir. Então, tem gente que vai curtir o programa, o mini podcast, a aula, e cada um no seu formato, com a sua linguagem, mas sempre trazendo de pano de fundo esse viés para falar do mundo dos negócios, arte, cultura, entretenimento, que são a nossa matéria-prima para quem trabalha ou quem é empreendedor. Então, a gente sempre busca trazer isso também. E voltando na questão inicial, a questão da regionalidade, esse tipo de coisa, isso não tem, na verdade, o nosso foco é mundo, entendeu? Porque o streaming te dá essa possibilidade, né? Sim. Então a gente está dentro de uma plataforma, que é a plataforma Soul TV, que está em mais de 196 países. 196 países. Então, quer dizer, a gente tem aí a condição de mostrar que a gente tem conteúdo muito interessante para muita gente. Tem gente fora do Brasil que tem vontade de ver programas nacionais, programas brasileiros, esse tipo de coisa, e a gente está justamente também atingindo esse público. É muito legal vocês estarem falando isso, porque num primeiro momento, quando você fala assim, eu estou criando uma TV. Aí fala, cara, mas a TV está em declínio. A TV, né? Sim. A TV convencional, a gente sabe disso. Mas está bem claro que o que vocês estão fazendo tem o nome TV, mas é muito diferente disso. Ela bebe na fonte do game, bebe na fonte da internet, do TikTok, do Instagram e tudo mais. Ou seja, ela tem uma construção de conteúdo muito mais conectada com o mundo atual, com o mundo digital atual, certo? E, obviamente, ela começa a oferecer alguma coisa que para as marcas sempre foi complexo, né? O Ibope dá isso. Assim, quantas vezes você foi entrevistado no Ibope para falar que você estava assistindo a televisão? A gente sabe que nada disso, né? Agora, quando a gente fala sobre essa possibilidade, é muito ampla. Talvez o que vocês têm hoje não é nem, sei lá, 10% do que isso pode ser, 5%, sei lá, porque ela pode ter muita expansão e até
talvez até difícil de julgar, né? Eu prefiro dizer que a gente está com uma solução para um problema que a gente não sabe qual é ainda. Entendeu? Então a gente quer buscar esse problema porque a gente tem a solução. Então o que você está falando tem toda a pertinência, que a gente tem condições de fazer uma entrega muito seleta, né? E ao mesmo tempo, com todo esse cross que o Bonetti comentou, atingindo todas as mídias, redes sociais, esse tipo de coisa, através de um formato que é consagrado, que é um formato TV. Né? E a gente chama isso de TV porque está consolidado como TV, mas você podia chamar de qualquer coisa. Sim. Entendeu? Tem uma coisa que é legal, que, por exemplo, a gente utiliza uma ferramenta de inteligência artificial que faz os cortes. Então a gente também leva os cortes para as redes sociais, porque também é uma característica hoje primeiro que hoje todo mundo consome muito vídeo. Sim. Né? Hoje a maioria do consumo é de vídeo. E a gente também leva os cortes que chamam a atenção para os programas. Mas é uma coisa muito legal, porque, por exemplo, a nossa plataforma, você baixa na sua Smart TV. E eu já recebi de diversas pessoas fotos das pessoas em casa, na sua Smart TV, assistindo a gente pelo streaming. Então, quer dizer, a tela grande, né, a tela TV grande em casa, ela faz parte do cotidiano das pessoas. E as pessoas têm lá uma série de plataformas de streaming, onde elas assistem filmes, séries, etc. Então, o streaming já faz parte do dia a dia desse target, desse público. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, o formato TV, talvez tradicional, em termos de conteúdo, ele pode estar se modificando, tanto que as grandes emissoras estão investindo nas suas plataformas de streaming, né? A gente pode falar aqui da Globo investindo no Globoplay, a Band no Bandplay e por aí vai. Então o streaming é uma tendência, a gente está engatinhando no consumo de streaming no Brasil, e a tendência é crescer ainda mais. Mas eu acho que as próprias emissoras já perceberam isso e estão levando os conteúdos que elas têm gratuito na sua TV aberta para dentro do streaming, porque muita gente já consome por dentro do streaming, ou pelo celular, ou pelo tablet, ou pelo computador, ou na sua Smart TV, ou naqueles aparelhinhos que transformam a sua TV em Smart, né? Então, acho que um pouco também do que nós pensamos acho que tem 2 pontos. Primeiro, o consumo alto de vídeo, né? Mas tem um outro ponto que hoje a gente tem muitos criadores de conteúdo. Eu acho que isso é muito legal. A gente tem 2 coisas na Vesa TV. A primeira que a gente chama do Vesa Show, onde as agências mandam seus videocases para nós e a gente passa os videocases durante a programação, contando os bastidores, etc. Muitas vezes são vídeos que são inscritos nos grandes festivais. Isso é uma coisa que a galera adora consumir dentro do canal. E a outra que é um quadro chamado Bons Negócios, onde qualquer empreendedor pode mandar um vídeo de até 1,5 minutos para a gente, com a saudação de bons negócios. E a gente também apresenta essa empresa no meio da programação da TV. Quer dizer, quando que você tinha essa possibilidade de ver a sua empresa, de repente, rodando na programação de uma TV para poder apresentar a sua empresa para alguém? Então, a gente mescla, como você falou, esse conteúdo, essa linguagem, até os apresentadores também a gente vê essa mescla, essa linguagem diferente. Então, eu acho que esse é um dos pontos. A gente não é engessado, a gente, inclusive, é aberto para criar novos formatos. Que se alguém tiver uma ideia diferente de um formato de colocar dentro do nosso canal, a coisa que eu acho que é muito legal do canal é que a gente consegue aglutinar conteúdos correlatos e que as pessoas têm interesse no mesmo local. E do que você ficar apenas, por exemplo, numa plataforma depositária de vídeo, esperando um podcast a cada 1 semana e com os cortes sustentando. Você tem uma troca de audiência e uma cooperação de conteúdo. Desculpa te cortar, mas o importante para a gente também é entender que a gente ainda não está com todo o processo já formado. Tá. Então a gente está construindo isso, né, a várias mãos, e também buscando aí trazer novidades. E essas novidades vêm através do convite que a gente está fazendo para algumas pessoas que estão fazendo coisas bacanas aí nas redes sociais e que querem ter uma coisa mais perene, uma coisa mais voltada para um público diferente, que é um público que gosta de TV, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, a gente tem a consciência de que a gente está num processo de construção. A gente ainda não chegou onde a gente quer chegar, mas vamos chegar lá. Agora, é interessante quando vocês falam sobre tudo isso, porque assim, é óbvio que hoje eu não preciso do rádio, porque eu posso entrar no Spotify.
Sim. Eu não preciso comprar um DVD porque eu tenho o YouTube que me passa tudo. A TV eu posso acessar via streaming. No final das contas, todo esse conceito de uma TV streaming, né, mais ou menos assim, ele de certa forma, ele pode aglutinar todas as mídias que a gente sempre trabalhou no mundo da comunicação. Vocês acreditam que ela tem um poder de fazer com que tudo aquilo que a gente tinha tão espalhado, TV, rádio, outdoor, jornal, revista, que tudo isso se concentre num meio de conexão só com o público final? Sim, desde que tenha a pertinência do tema que a gente escolheu, que são negócios, entendeu? Aí, qualquer coisa que a gente tiver dentro de toda a parte do mundo digital ou do mundo analógico também, porque um outdoor, ele pode estar dentro desse processo, a gente tem capacidade de trabalhar e comunicar isso e apresentar, fazer o que a gente achar que tem a ver com o mundo dos negócios. Então, eu acho que tem tem muito valor, né? A gente ter uma forma, um canal, né, de comunicação que pode realmente trazer todos esses formatos para dentro de um único local. Falando sobre o que você disse, acho que você até colocou assim, rádios, outros canais, tudo dentro do mesmo lugar, né? A gente entrou essa semana na Scala Play, que é uma outra plataforma de streaming, mais focada no Nordeste, onde ela tem até mais canais no Nordeste, mas lá ela tem rádios já. Rádios, canais de TV. Eu acredito que sim, você tem a tendência de ter uma plataforma que é baseada no streaming, na internet, onde você vai ter lá rádio, filme, série, TV 24/7, tanto que assim, a gente, como o Kito falou, a gente está em formação, a gente está completando 2 meses, né? Sim. A gente está na Soul TV e na Scala Play, que são eu queria que você justamente pontuasse isso, Bona, para entender como que é a construção disso, né? Porque as pessoas não sabem, é muito difícil explicar também para quem não tem nenhum tipo de afinidade com tecnologia, esse tipo de coisa, falar, a gente está na plataforma Soul TV. O que é isso? Não sei o que é Soul TV. Então, explica um pouquinho, Bona, porque é importante as pessoas entenderem como é que chegam na Vesa TV, entendeu? Então, assim, até antes de falar isso, a gente está na Soul TV e na Scala Play, que são plataformas de streaming, mas a gente também está no YouTube, com a 24/7, a gente está no portal do ABC da Comunicação, a gente está no site da Vesa TV, o vesatv.com.br, você também assiste o canal ali. Então, ou seja, você tem diversas possibilidades de assistir o canal. O que é a Soul TV e a Scala Play? Elas são plataformas de streaming que você baixa na sua TV, como você baixa o Netflix, o HBO Max, a Paramount. E quando você baixa, esses aplicativos são gratuitos. Quando você baixa esse aplicativo, e você tem ali uma gama de canais. E você tem desde canais mais estabelecidos e famosos, como CNN, Record, como canais regionais de diversas regiões, como também canais de nichos, canais que só falam de séries, só falam de desenho, só falam do tênis, só falam de determinado esporte. São canais de nichos. E essa plataforma de streaming, ela possibilita ali, tem uma gama de canais. Então, os nossos canais, você baixa a Soul TV ou a Scala Play e lá dentro você vai encontrar a Vesa TV. E é uma forma de você assistir. O que é o legal do streaming? É que você pode fazer isso no celular, você pode fazer isso no computador, você pode fazer isso na Smart TV, você pode fazer isso no tablet. Então, por exemplo, se você está numa viagem de ônibus ou no avião, e você está com o celular, você pode acessar o canal e assistir, né? Eu estou em casa na Smart TV, eu pego, posso assistir. Mas eu não quero ter o aplicativo, eu vou entrar aqui pelo YouTube ou pelo navegador. Então, a gente também está buscando diversos pontos de contato e tem um plano, né, na nossa expansão de ir para mais plataformas de streaming. Ou seja, quanto mais plataformas de streaming a gente tiver, porque aí é muito também da escolha, né? Eu gosto da Soul TV, eu gosto da Scala Play, eu gosto de um outro, ou tem os outros canais que eu gosto e acompanho. Ou até mesmo direto, entra no nosso site diretamente e assiste. Então, assim, a nossa ideia é possibilitar que você possa encontrar o nosso canal em diversos locais. Agora, quando a gente está falando disso, está muito interessante, não é? Para mim tá. A respeito disso, que é assim, a gente já faz muito tempo que a gente conversa que não existe mais on e off. Sim. Isso não existe mais essa divisão. A gente é on e off ao mesmo tempo, né? A gente não consegue medir até onde eu vou, onde eu não vou.
um processo mais moderno como esse que vocês estão fazendo, ele faz uma convergência de audiência, né? Para que eu possa acessar diferentes conteúdos. No caso de vocês, é um conteúdo de negócio, mas está tudo ali. Então, um podcast, ele tem muito a ver com rádio. Sim. Se você for ver a montagem do estúdio, parece de um rádio. Exato. Né? Como também quando você vai fazer uma aula, um web seminar, alguma coisa assim, você também já tem uma coisa parecida com mais filme, com TV. Minha pergunta assim, o mundo do marketing, as marcas, já entenderam isso? Elas já estão enxergando todo esse potencial que existe de concentração de mídia dentro desse negócio? Pode falar um depois pouquinho. A minha percepção é que ainda não. Entendeu? Eu acho que ainda tem um trabalho de maturidade, de conhecer, de entender os formatos, entender como pode ser feito isso, mas isso também não é global. Não é 100% das pessoas, das empresas, as pessoas não entenderam. Alguns já entenderam e já saíram na frente investindo nesse tipo de comunicação. Tá? Mas eu acho que isso ainda tem um tempo aí de maturidade, as pessoas vão sacar o que a gente está buscando, entender onde a gente pode estar colaborando com a comunicação, até com a venda de determinado produto, ou até com a construção de uma marca, a gente consegue fazer isso, mas nem todo mundo já está... A agilidade, a velocidade das coisas que estão acontecendo é muito grande. E às vezes as pessoas do meio, né, não acompanham com a preocupação daquela coisa de eu preciso investir ali, eu preciso fazer aqui, eu preciso fazer lá, e não está olhando o que está acontecendo fora dos convencionais. Sim. Entendeu? Então eu acho que ainda tem um pouco a ser... A gente tem a obrigação de mostrar isso, e as pessoas que estão ligadas a esse segmento têm a necessidade de se atualizar. Deixa eu até entrar num assunto aqui, falar um pouco sobre processo criativo, agências, construção de campanhas, tá? Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa jovem, está na faculdade, e comentei sobre Nizam Guanais. E ela não sabia quem era. Nós vivemos uma época que a gente tinha os grandes monstros, os gurus da publicidade, né? Nizam, Washington Oliveto, enfim, Fábio Fernandes, Marcelo Serpa, uma série deles. E a gente sabe que até mesmo com esse declínio da mídia, a publicidade perdeu um pouco desse valor. Não significa que não tenha valor lá ainda. Tem muita coisa legal acontecendo. O Festival de Cannes já mostrou isso esse ano, inclusive. Para a gente chegar para esse formato, muda-se muito a forma de criar uma peça? Muda muito a forma de se comunicar com o público-alvo, já que o processo de conexão com o consumidor final é um pouco diferente? O que vocês têm a dizer a respeito disso? A minha opinião, eu até concordo com o Kito quando ele falou que falta maturidade, mas a gente também vê algumas empresas, fazendo uma analogia, investindo muito em alguns influenciadores e alguns mini podcasts menores. Então você tem aquele cara que começou a dar dicas de investimento, e o podcast dele contém ali 100 mil, 200 mil inscritos. Não estou nem falando de 1 milhão. Você vê aquele banco que está indo lá e faz um patrocínio, vamos chamar nos menores influenciadores, nos micro-influenciadores. O que eu acho que a marca vai ter que fazer é adaptar linguagem para determinados tipos de público que ela tem, às vezes dentro da própria Vesa. Então, por exemplo, uma coisa seria um banco patrocinar o programa Carona Financeira e o que ele poderia estar falando ali de produto em qual formato, e um outro ele está patrocinando o nosso jornal. Eu acho que tem características e linguagens diferentes, produtos diferentes, e até eles entrando como criadores de alguns conteúdos, por meio de pessoas do seu time. Então, não necessariamente eu vou ter simplesmente um break comercial, mas eu vou poder ter um quadro de um determinado banco, por exemplo, dando dica de finanças. Eu acho que nós estamos cada vez mais na era do branded content, produção de conteúdo, muitas vezes o conteúdo em formato de série ou em formato até de podcast. A gente tem aqui na Vesa TV um podcast chamado Vozes de Peso, que quem faz esse podcast é a maior indústria da pesagem do Brasil que faz esse podcast. Então eles contam como que é o universo da indústria da pesagem, o quanto é importante isso para o mercado, como que é feito. Então, vamos falar o nome para valorizar. É a Toledo do Brasil, né, que faz esse podcast aqui com a gente. Então, assim,
eles estão trazendo o conteúdo do dia a dia deles, da área comercial, da área técnica, de desenvolvimento de produto, o quanto isso está envolvido no nosso dia a dia. Então eu acho que as marcas, elas não... É óbvio que você vai poder ainda ter aquela tradicional que vai vir aqui comprar os 30 segundos ou o merchan. Mas eu acho que as marcas, elas estão entendendo que elas precisam produzir mais conteúdo que seja relevante, com linguagens diferentes e adequadas para cada perfil de público. E a gente já começa a notar isso em alguns anunciantes. E a gente vê isso, muito nasceu também por conta do crescimento de alguns podcasts no YouTube, onde determinadas marcas começaram a investir em alguns youtubers de grande renome, com um formato de comunicação totalmente diferente. Às vezes você está aqui conversando, chega uma comida, uma bebida, se fala sobre isso, traz o cara para falar do desenvolvimento daquilo. Eu acho que hoje as pessoas estão muito ávidas pelo conteúdo, por saber as coisas da empresa, como são feitas, a troca, poder ouvir alguém que é daquela companhia. Então eu acho que as empresas, elas estão começando a perceber, talvez a agência tenha mais trabalho no seu planejamento, na estratégia, para pensar em diversas peças, mas a peça não ser única. A gente já também vê alguma coisa disso na própria TV aberta, quando você vê um formato de anúncio nos créditos finais em formato de vídeo, coisa que você não via até então. Em termos criativos que você comentou, o pessoal vai ter que se virar nos 30 aí, não tem jeito. Hoje você pode fazer alguma campanha na Vezes TV e ter o retorno através das redes sociais, entendeu? Ou até você... alavancar ou motivar o envolvimento na rede social através da Vezes TV. E até o contrário, você fazer uma campanha de rede social onde o resultado aparece na Vezes TV. Então, vai muito da criatividade e do envolvimento e entendimento de toda o canal de comunicação, entendeu? E isso eu tô te falando até pro físico, né? Até no outdoor, alguma coisa nesse sentido, ou então uma ativação dentro de um cinema, que você faz todo o gancho através da Vezes TV. Então, quer dizer, esse cross é importante, mas o criativo vai ter que entender, né? E vai ter que absorver todas as possibilidades e usar essas possibilidades da melhor forma para ele e para o produto dele, entendeu? Eu sempre, só para complementar, eu costumo dizer o seguinte: hoje você vê, como eu falei, muitos canais de nicho. Então você tem lá o Food Network, é quem gosta de comida ou gosta de cozinhar. Aí você tem o History, quem gosta de história. Você tem o Discovery, o ID, que é crimes, etc. Você não pode fazer um único comercial, na minha opinião, fazer um único comercial de 30 e jogar em todos esses canais, que é o tradicional. Hoje caberia você ter talvez um tipo de filme ou um tipo de garoto propaganda para cada um desses canais, falando um conteúdo mais direto, mais dirigido, de acordo com o que você sabe que quem está assistindo ali naquele momento, ele está interessado por aquele determinado assunto, aquele determinado tema. Tanto que eu costumo dizer, quem é da nossa área que assiste o canal, adora saber os bastidores, como o produto é feito, a história daquele produto, acompanhar os eventos da área. Então você pode trazer uma linguagem, um formato até de patrocínio diferente. Isso vai totalmente contra o que você comentou agora do mundo da publicidade perdendo força. Né? O que, na verdade, eu acredito é que o mundo da publicidade precisa entender que essa segmentação é uma poderosa ferramenta para que alavanque mais negócios para as agências. Entendeu? Em vez de eu fazer um filme para colocar em vários canais, eu tenho que fazer um filme nichado para cada um dos canais. Ou seja, é um potencial enorme de faturar mais, de ter mais negócios, de ser mais criativo. Depende da visão também do outro lado do cliente de entender o que pode ser feito. Né? Isso é o trabalho da agência. Né? E só para complementar, eu vejo muitas empresas querendo passar o seu conteúdo de história, de como que é feito o seu produto, a qualidade, e eles estão começando a desenvolver séries. E além das séries, você tem os documentários. Vamos falar posso falar aqui, vai, Netflix. Quem aqui não assistiu o End One, da Netflix? Ou o filme agora, o Air, que saiu. Então, assim, eu acho que cada vez mais as marcas também estão querendo contar a sua história por meio de documentários, por meio de filmes, por meio de séries. E o nosso canal está aberto a receber isso.
né? Eu não sei se vocês viram lá no Netflix o Mixed by Ari, né? Que conta a história lá do pessoal que acabou virando a principal revendedora de discos, né? De fitas. Então, eu acho que esse tipo de conteúdo é enriquecedor e para o empreendedor é importante. Todo mundo quer aprender com os erros ou com os outros, o que as grandes marcas fizeram, o que estavam por detrás das grandes marcas. E eu acho que isso é branded content, né? A gente vê, às vezes, até dando uma dica. Por exemplo, você tem uma empresa que faz um determinado tipo de comida, é uma empresa que faz uma bebida. Ela faz apenas um comercial. Ela pode vir aqui com a gente fazer uma série de 10 capítulos de um determinado prato que harmoniza com uma determinada bebida e um chefe fazendo uma receita. Isso é um baita conteúdo pra gente, é atemporal e você pode recortar e utilizar isso nas suas redes sociais, criando um cross e ainda você tem isso dentro do canal. Isso é mais valioso do que um 30 segundos, entendeu? E aí você pergunta assim, mas quem tá assistindo isso? Qual é a sua audiência? Qual a quantidade? Em 10 dias de Vesa TV, a gente teve mais 360 mil views, porque a gente está dentro de uma plataforma muito forte, entendeu? Então, quer dizer, tem visibilidade. Não tem. Agora, o que precisa é ser realmente, como você comentou, criativo, sair. Essa expressão é horrível, né? Que todo mundo vai pensar fora da caixa, né? Porque todo mundo fala, nossa, mas é isso mesmo. É pensar fora da caixa, entender que não é só o filme publicitário que vai, mas sim todo o envolvimento do processo, onde você pode, o cara vai na praça, vai num parque e vai ter contato com alguma coisa que ele viu na rede social que foi levado para a rede social pela Vesa TV. Então, quer dizer, tem todo Tem uma coisa muito legal do que vocês estão falando. Vocês viram que é difícil interromper eles, né? Os bichinhos falam aquele negócio, meu. Que é o seguinte, né? A gente já teve muitas épocas que a gente sempre dá um nome para a comunicação. A comunicação 360, a comunicação... Tem sempre uma figura geométrica, alguma coisa matemática no meio. Mas eu acho que a gente está falando de alguma coisa, talvez, acho que da comunicação mais integrada que eu já ouvi falar, do que se tem notícia. Porque você não está integrando somente formatos de mídia, você está integrando todos e qualquer tipo de formato de comunicação e conexão entre as pessoas. E eu acho muito legal isso, essa provocação a respeito de, óbvio, e fique bem claro, a gente não está falando mal da publicidade, porque eu mesmo sou apaixonado por publicidade. Eu acho A gente tem um programa aqui que fala das propagandas que fizeram história. Mas o que a gente está falando? A publicidade, por muito tempo, ela ditava o ritmo. Ó, meu filme é uma vinheta, um filme de 30, um filme de 1 e de 15, e assim, põe. E não tinha adequação nenhuma ao canal, né? Como também não tinha direcionamento nenhum para público. Sim. A gente trabalhava de uma maneira muito geralzona. O mundo da comunicação agora não é mais assim. É um mundo onde você se preocupa em saber quem é teu público e usar a mensagem certa para eles. Alguns até são um pouco mais complexos, porque exige até alguma forma de mudança de maneira de comunicar, de maneira de falar até. Então, eu acho muito interessante o que vocês estão falando, porque isso realmente aumenta muito o split de coisas que você tem que entregar para uma campanha. Exige trabalho praticamente customizado, né? Mas também é uma chance de ganhar dinheiro. Sim. Por mais que hoje a gente saiba que para esse formato talvez você não tenha valores de produção tão altos como a gente já teve. Mas pode ter, viu? Pode. É isso que eu digo. Você pode fazer uma construção com valores altíssimos, né? Mega produções, desde que você entenda como aplicar isso na cadeia toda, entendeu? Então, eu vejo aí uma oxigenação da publicidade, entendeu? Porque todo mundo fala, o filme de 30, o filme de... Tem filmes maravilhosos que estão sendo feitos, as coisas estão acontecendo, mas eu acho que precisa sim se reinventar dentro do que é possível hoje, dentro do que as ferramentas que estão aí à disposição. Então, esse mix, esse cross, essas coisas, isso é importante, o criativo entender de que aquilo lá pode ser usado de uma maneira muito bacana e gastando-se muito dinheiro, sim. Até porque tem uma questão, né? Naquela época em que a Ou investindo, não gastando. É diferente. Sim, bem diferente. Quando você tinha aquele formato, o espectador não tinha opção. Era aceitar aquilo lá e acabou. Só que hoje, o mundo do streaming trouxe para nós um bom costume de estar vendo coisas de muita qualidade.
Então, não dá mais para você assistir um programa de televisão que você pega o cartão de crédito e fala assim, olha, eu uso esse. Cara, é muito agressivo. Não, e tem coisas piores na televisão que eu via e que, de uma certa forma, começaram a entender. Que você está assistindo, por exemplo, um jornal nacional e o cara fala, pega fogo no prédio, não sei o que lá, e tantas vítimas, não sei o que lá. Acabou, cortou, entra o comercial do cara falando assim, você já foi pra praia hoje? E não sei o que. Porra, meu, acabou de sair de uma desgraça. Sensibilidade é essa, né? E entra num negócio, você ainda está chocado com o fato que está acontecendo e o cara vem vender, felicidade, prazer, lazer, totalmente Falta errado. até empatia, né? Totalmente. Isso é uma coisa que não tinha, né? E eu acredito que com a vinda dessa tecnologia, que é de todas elas, né, de todos os formatos, começou a ter essa sensibilidade, falou, pô, não posso entrar com um filme depois desse tipo de coisa, entendeu? E respeitando muito, né, o tipo de público que vai ver isso. Né? Porque é a questão da criança, é a questão da mulher, a questão do homem, dos recortes que você tem dos mais diferentes tipos, racial, social, opção sexual e tudo mais. E é realmente, a gente está vivendo quase que uma customização da comunicação, né? Ela é quase one-to-one, tá quase ali, né? Talvez seja o destino, né? O caminho, destino não, o caminho, né? Eu queria perguntar para vocês, com tudo isso que está acontecendo, e por vocês serem assim, e é muito legal saber que a gente está assistindo e sendo cúmplices, né? Do que vocês estão fazendo. O que é o futuro? O que vocês já estão pensando aí para frente que vai chegar para que todo mundo saiba que a Vesa vai trazer para nós? Vai, Bona. Olha, eu tenho uma visão, desde quando apresentei para o Quito, né, eu sempre tive uma visão um pouco ousada, porque eu queria ver um canal que as pessoas pudessem não apenas assistir, mas também interagir e se ver dentro do canal. Perfeito. Sendo criadores, como eu falei, a gente está abrindo espaço para receber o vídeo, etc., mas que elas fizessem parte da construção do canal. Eu acho que o que a gente viu na comunicação e que a possibilidade do YouTube, de outras coisas fizeram, é que todo mundo pode ser uma mídia, todo mundo pode ser um canal e todo mundo pode ser interessante. Mas o que a gente tentou trazer é encapsular um formato onde a gente aglutine aquele conteúdo relevante por interesse e que você sabe que a hora que você quiser assistir o nosso canal, qual conteúdo que ali você vai encontrar. Então, você não... hoje eu estou a fim de estudar mais, quero saber um pouco mais sobre isso, eu vou pegar e vou estudar ali, eu vou entrar ali naquele canal, vou assistir sobre aquilo. Eu acho que o futuro é a gente mesclar cada vez mais esses formatos, esses tipos de conteúdo. Acho que é importante a gente abrir espaço para novos criadores de conteúdo e não ficar preso somente nos tradicionais. E principalmente tirar um pouco desse preconceito, né, do que essa era a glamorização só dos grandes negócios. A gente tem muita coisa boa e eu acho que esse sempre também foi um princípio nosso quando a gente pensou do canal, de garimpar caras novas, de pessoas novas, de sair simplesmente ali do tradicional. Eu acho que o futuro é essa mescla cada vez mais nichada, onde você vai escolher o que você quer assistir, quando você quer assistir, como você quer assistir e principalmente o como você pode interagir com o que você está assistindo. E isso é muito que das plataformas estão tentando disponibilizar em termos de tecnologia. Eu concordo plenamente com o Bonetti, mas eu tenho uma dificuldade de entender um pouquinho de como vai ser o futuro, porque é muito claro que a gente não consegue dizer que vai dar certo aquilo que a gente não conhece, né? Exato. Sim. Então a gente, vai ser super bom, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas a tecnologia, ela muda e evolui tanto que eu não sei te dizer. O que eu sei te dizer e eu te garanto é que o canal trará programas muito diferentes para quem está vivendo e está ajudando a gente a crescer em termos de audiência. Então a gente tem aí uma promessa de um game show diferente. A gente Isso tem muito legal, que aí tem a interação, né? Tem a interação. A gente tem programas de vendas também de uma forma muito diferente, que o cara pode comprar com clique através da TV. Uma coisa, tudo que a gente puder trazer de recurso para dentro do canal e que seja diferente, que faça com que o cara viva, a audiência viva uma experiência diferente de fato,
tá? E não contemplativa, mas que ele esteja ali, é o que a gente vai conseguir fazer sim. Inclusive, na própria plataforma da Soul, você pode chamar colegas para assistir, interagir, colocar emojis, você pode interagir dentro da própria plataforma, né? É muito diferente, por isso que seria legal as pessoas entenderem o que significa a Soul TV, porque é uma TV onde você tem a possibilidade de interagir com o programa. E então, vamos supor, tem algumas pessoas que talvez estejam assistindo a gente que não estão na plataforma, estou assistindo em outro canal. Como é que eu chego, então, nessas plataformas? Você pode, ou na sua Smart TV, ou na loja de preferência do seu telefone, você digita lá Soul TV, você baixa o aplicativo, você faz um pequeno cadastro gratuito, e aí você tem acesso aos programas. Na Smart TV, a gente é o canal 125 dentro da Soul TV, e no celular você tem as bolinhas com os canais, você clica lá no logo da VESA TV. É muito fácil você baixar, como eu falei, na própria Smart TV, você vai ali nos aplicativos, digita Soul TV e você vai baixar. É o mesmo processo, gente, de você baixar um HBO Max, um Netflix, um Paramount, um DirecTV Go. E no telefone também, você vai ali na sua loja iOS ou Android, digita Soul TV e baixa o aplicativo. É rapidinho, na hora você entra. E aí dentro da plataforma você tem toda a segmentação, você tem lá negócios, filmes... enfim, eu não lembro todos. Tem várias segmentações. Notícia, você jornalismo. Você clica naquela segmentação e aparecem todos os canais daquele segmento. Sensacional. Então, é muito bacana. E aí tem toda a questão de interatividade também. Então, quer dizer, vale a pena para conhecer pela novidade, né? É muito legal, né? Porque há muitos anos atrás, a Andy Warhol, né, o famoso pintor, tinha falado que no futuro todo mundo teria direito a 15 minutos de fama. É que ele não conhecia a VESA TV ainda, né? Porque você pode ter mais de 15 minutos. Mas na realidade é isso. Ele estava muito certo, né? Sim. Hoje todo mundo tem direito até a TV, as redes sociais, tudo isso faz sentido nessa história. E é muito legal a gente saber que a comunicação está no momento de realmente quase uma revolução, Sim. né? Porque não é que mudou só a comunicação, mudou todas as formas de se comunicar. A linguagem está mudando, a expectativa das pessoas também. O tempo que ela se dedica a consumir um produto é menor. Ela não tem mais paciência de assistir uma aula de 50 minutos. Ela tem que assistir um vídeo. Ela às vezes está no carro e quer ouvir um podcast. Ou seja, tudo está mudado e isso é um grande desafio para o mercado. É um desafio para as grandes marcas, né? É um desafio para vocês que estão construindo um formato de mídia diferente também, né? É um desafio completo, né? Eu até tenho como um grande exemplo desse desafio de entendimento da plataforma, é o TikTok. As pessoas hoje assistem o TikTok. O TikTok é um Google ao vivo. É incrível, porque no Google você digita lá, como fazer o pudim. Entendeu? E aí vem lá no Google, no TikTok você pode digitar como fazer pudim e vem todos os vídeos falando como fazer pudim. Então, quer dizer, as pessoas não se ligaram, algumas, né, de que o TikTok é um Google, entendeu? Só que te dá o conteúdo imediato e cada vez que você coloca o conteúdo que te interessa, ela te entrega mais conteúdo que te interessa. É exatamente isso que a gente quer fazer com a VESA TV. Bom, nós estamos falando aqui talvez de um dos meios de comunicação, de uma mídia, de um formato dos mais modernos e transgressores do mundo da comunicação, porque mexe com tudo e com todos. Sim. Mas é um desafio muito instigante, porque isso impede que você faça comunicações muito massivas e pouco direcionadas e você respeite individualmente cada tipo de pessoa, né? Com a vantagem para as marcas. Você pode medir isso. Sim. Você tem certeza que aquilo chegou e você pode integrar esses dados para fazer isso acontecer de uma maneira melhor. Eu só tenho a agradecer ao Bonetti, ao Quito, por ter aqui trazido para nós um pouco de informações da VESA TV. E vocês que já assistem o 7x1 já estão conectados, mas tenho certeza que vocês devem ter ficado curiosos de conhecer todo o resto da programação. Muito obrigado a vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez e precisando, estamos juntos aí. Obrigado, Gil, e continue aqui na nossa programação da VESA TV. Eu estou pensando em outros programas até já. Grade eu tenho. Isso aí. Obrigado, pessoal, muito obrigado. Não se esqueçam, distraídos venceremos. E com a VESA TV a gente vai chegar cada vez mais longe. Um beijo para todos, até mais.